Olá, meus irmãos. Bom dia, paz do Senhor a todos. Queria deixar uma mensagem para a nossa meditação que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que vai dizer assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Qual é o motivo de eu estar trazendo essa passagem e o assunto que eu quero trazer nesse dia de hoje? É que tá rolando um comentário de vídeo nas redes sociais de duas varoas, do qual uma foi convidada para pregar nos Estados Unidos e ela cobrou $5.000 para poder ir pregar nos Estados Unidos. Como estão falando que se a gente converter, eu não sei quanto é que está custando o dólar no dia de hoje, mas no assunto que a gente vai abordando, muitos estão dizendo que esses $5.000 tá chegando a R$26.000, do qual no caso ela cobrou a essa igreja para poder ir pregar lá nos Estados Unidos. Uma igreja do qual tem 30 cabeças, 30 pessoas, 30 membros nessa igreja. Mas isso não é o assunto. O assunto, como também tem outra varoa, do qual um pastor convidou para ela poder ir pregar 1 hora na igreja dele, e ela cobrou R$3.000. E ele falou que R$3.000 ele não tinha como pagar, ele tinha como pagar R$2.000 e dar a hospedagem e os alimentos a ela, tudo por conta dele. E ela falou que não dava, que não podia, porque ela tinha família, no caso tem responsabilidade, e ela dependia muito do dinheiro, ela precisa do dinheiro. Mas o que eu quero trazer para mim e para você, que para nossas vidas, que Jesus Cristo ele deu uma ordem aos seus discípulos quando ele ordenou os seus discípulos para ir pelas cidades pregar o evangelho. Aqui no livro de Mateus capítulo 10, versículo 5, vai dizer assim: Jesus enviou estes 12, ele ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, e nem entrarei em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 7. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino do céu. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Jesus Cristo aqui deu uma ordem para os seus discípulos fazer o quê? Tudo de graça, né? Se de graça eu recebo o dom, do Espírito Santo de Deus, de graça eu tenho que dar, né? Então como é que eu vou pregar algo? Vou pregar algo que não é meu. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus ao homem para escrever. Quando a gente lê, a sabedoria que vem que vem sobre nós não é nossa, é de Deus. Porque se Deus quiser, quando a gente parar para ler e não entender a palavra, a gente não vai entender nada. Vamos voltar lá do tempo de quando você se converteu, você não entendia a palavra de Deus, você não entendia a Bíblia, você nunca tinha pego a Bíblia para poder ler. Quando você abriu ela para ler, o que você entendia da Bíblia? Nada, né? Era como um jornal, como um livro qualquer. Era mais fácil, você entendia um livro que você comprava de qualquer outro autor, e a Bíblia você abria e não entendia nada, não saía nada. Você teve que fazer muito propósito com Deus, orar muito a Deus, para que Deus pudesse te dar o conhecimento para você poder começar a entender o mistério
da palavra de Deus, né? Deus teve que começar a abrir a sua visão espiritual e te dar a mente celestial, para que você pudesse entender a palavra deles, né? Começar a entender o mundo espiritual, porque a palavra de Deus, ela nos fala do mundo espiritual. Então, como eu vou cobrar? Vou cobrar algo que não é meu. E o que me deixa também chateado são com esses líderes. A gente vai entender, vai pegar na palavra de Deus que os apóstolos, Pedro, João, eles naquela época, os pessoal que vinha trazer os dízimos, oferta, a gente sabendo que a maioria das vezes não era dinheiro naquela época, era aquilo do qual eles viviam. Muitos viviam de plantio, muitos viviam de gado, então alguns ainda levavam prata, então eles pegavam aquilo dali, tudo que eles recebiam dentro do templo, eles pegavam, eles tiravam para eles poder se manter dentro do templo, não era para se manter na vida, sua vida pessoal, não, para eles poder banjar, curtir, viajar, comprar carrão do ano, apartamento, casa com piscina na frente da praia, não era isso não. Eles tiravam para eles poder se manter, os apóstolos poder, e aqueles que acompanhavam eles, poder se manter, poder comer, viver. Então, e o restante ali, o que sobrava, a palavra vai dizer que eles davam para os órfãos, para as viúvas, para os pobres, para os necessitados. Eles não ficavam para eles não, eles distribuíam. E hoje em dia os líderes de dentro das igrejas, eles vão lá, pagam a conta das igrejas, tiram os seus salários, que não são poucos, e o que sobra, eles querem ficar pagando essas pessoas que têm nome, de profetiza, que prega muito, para poder pagar rios de dinheiros e trazer aquela pessoa para a tua igreja para poder gerar mais dinheiro, traduzindo, uma lavagem de dinheiro, certo? Uma lavagem de dinheiro. Então, o que acontece? Eles, em vez de pegar esse dinheiro e ajudar muitas pessoas que muitas das vezes estão dentro das suas igrejas, pessoas, membros que precisam de ser ajudado de uma cesta básica, pessoas que estão desempregadas, estão sem gás, muitas pessoas que às vezes precisam de uns 10 ou 20, 50 reais para poder procurar um emprego, e eles não se comovem para poder ajudar. Muita gente dentro da igreja que quer procurar, quer estudar, quer se aprofundar dentro da palavra de Deus, quer fazer um curso de teologia, quer fazer qualquer outra coisa, e a igreja não paga. Mas a igreja, ela prefere meter a mão no bolso, no cofre, para poder pegar e ficar pagando essas pessoas. Muitas das vezes, para poder, eu canso de falar, meus irmãos, a maior revelação é a palavra de Deus. Só basta ler. Que do mesmo jeito que Deus usa outras pessoas para poder falar contigo, Ele vai te usar você próprio para poder falar contigo também. Tá certo? Eu não estou julgando quem profetiza, quem não profetiza, quem traz revelação, quem não traz. Deus, eu sei que Deus ele usa quem Ele quiser para poder falar. Como a gente vamos entender que Deus ele usou a mula para poder falar com o Balaão. Então, eu não estou criticando isso, mas eu estou falando das pessoas que ficam pagando rios de dinheiro para pessoas, para poder, só porque as pessoas são usadas por Deus, para trazer da igreja, para ela poder trazer profecia, revelação, falando que Deus falou. E muitas das vezes Deus não fala nada. Muitas das vezes Deus está quieto, não está falando nada, né? Porque Deus me usou aqui hoje para poder falar com vocês, não significa que amanhã Ele vai me usar em outro lugar para poder falar com as outras pessoas, certo? Muitas pessoas estão esquecendo que lá no livro de Jó, capítulo 2, como no capítulo 1 também vem dizendo, no versículo 1 adiante, que Deus estava reunido com seus filhos, e no meio dele veio também Satanás. E Deus perguntou: Satanás, de onde vens? E ele falou: de arrodear a terra. Então as pessoas estão esquecendo que Satanás ele anda dentro das igrejas também. Ele fica só ali,
só rodeando, procurando quem está dando uma brecha para que ele possa chegar e tragar, para que ele possa chegar e entrar na vida daquelas pessoas e usar como servo dele. As pessoas estão esquecendo que Satanás ele se transforma num anjo de luz também. As pessoas estão esquecendo que Satanás ele anda com sapatinho de lã dentro das igrejas. E as pessoas estão ficando despercebidas com isso. Certo, meus irmãos? Então, o que eu quero trazer para a nossa vida, nesse vídeo para hoje em dia, para que a gente possamos ficar ligado, e principalmente os líderes das igrejas, em vez de vocês ficar pagando essas pessoas para poder vir pregar, profetizar, trazer revelação dentro da sua igreja, meus irmãos, vocês procuram ajudar primeiramente as pessoas que estão dentro das suas igrejas, são pessoas necessitadas, são pessoas que estão acostumadas a dar o dízimo a todo mês, dar oferta toda semana. Quando ela parar de dar, você procura ver o que está acontecendo. Então, pessoas que estão ao redor da sua igreja, às vezes não são nem membro, não é membro, mas só que está precisando, está necessitado de algo dentro da casa deles. Tem pessoas que têm criança que não tem um leite para poder beber, não tem um arroz, um feijão para poder comer, estão passando necessidade. É só vocês parar para poder observar e ver o que está acontecendo no mundo afora, o tanto de gente que estão desempregado, o tanto de gente que estão passando por necessidade por aí, e vocês preferem meter a mão no bolso para poder trazer pessoas que têm agenda todos os dias para poder pregar, e não é de pouco dinheiro. Não é de pouco dinheiro. Se a gente for de botar aí de segunda a segunda, eles devem estar tirando aí mais ou menos aí de 60 a 70 mil por semana com as agendas que eles têm. E vocês querem ir lá, acabar de aproveitar e dar mais 3 mil, dar mais 26 mil para essas pessoas que já estão cheias de dinheiro. Que eu entendo, se eu sou um servo do Senhor, se eu sou usado por Deus, se me convidou para poder ir pregar, jamais eu vou pegar e vou cobrar. Se for um lugar longe, a única coisa que eu vou exigir daquela pessoa é que pague a minha passagem. Se eu tiver que me dormir, me bota num lugar para eu poder dormir. E não importa, não quero saber se é hotel de 5 estrelas, não quero saber, pode ser dentro de um quartinho com uma cama e um ventilador. É ali que eu vou dormir. Foi ali que é onde Deus permitiu que eu ficasse, que Jesus Cristo permitiu que eu ficasse. Porque as pessoas hoje em dia estão querendo escolher aonde vai ficar. Então isso não é de Deus, isso não é de Jesus Cristo, não foi isso que Jesus Cristo ordenou para que a gente ficasse. Então eu falo para vocês, meus irmãos, fica alerta. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, porque muitas das vezes a gente fala para o Espírito Santo de Deus poder nos guiar, mas só que ele tenta nos guiar e a gente não deixa ele nos guiar. A gente próprio quer ser guiado, ou até mesmo, às vezes a gente dá liberdade para Satanás poder nos guiar, certo? Porque se o Espírito Santo de Deus mesmo estiver nos guiando, jamais ele vai pegar e vai deixar a gente trazer uma pessoa do qual vai me cobrar 3 mil reais, ou 5 mil reais, ou 26 mil reais para dentro de uma igreja, para dentro da minha igreja, da onde eu sei que meus membros estão passando necessidade e as pessoas ao redor da minha igreja estão passando necessidade. Ele vai tocar no meu coração para que eu venha pegar, comprar cesta básica, fazer um culto dentro da igreja e convidar essas pessoas para que elas possam ouvir a palavra de Deus, a palavra. Se desde o momento eu conheço a palavra de Deus, eu sou servo de Deus, eu não preciso de pessoas que venham profetizar, não. É só eu deixar o Espírito Santo de Deus me usar e pregar a palavra para as pessoas, que a maioria delas vão ser convertidas. A maioria delas vai ser convertida. A palavra de Deus lá no livro de Atos Apóstolos lá, vai dizer que quando o fogo do Espírito Santo de Deus contagiou os apóstolos, que eles começaram a falar em línguas, e que as pessoas que estavam do lado de fora, começou a caçoar, falar que ele estava bêbado, estava embriagado, que Pedro desceu para poder falar que nenhum deles estava embriagado.
estava sendo cumprido a profecia do qual estava escrito no Antigo Testamento, se eu não me engano foi que a profecia de Isaías. Ali eles pediram a Pedro, que eles queriam também passar por isso, eles queriam se falar com línguas estranhas. E Pedro ele começou a pregar para eles ali, pregoar para eles, e eles se converteram. E ali mesmo, naquele exato momento, eles foram batizados, começaram a falar em línguas, começaram a falar em mistério. Então não precisa de eu trazer pessoas de fora, pessoas que têm nomes de servo de Deus, de varoa de Deus, que prega bem, que tem formação de teologia, que tem a fama de profetizar, de revelar. Vocês têm que entender que Satanás também ele revela. Ele revela. Satanás ele revela o nosso passado e o nosso presente. Ele só não revela o nosso futuro, porque o nosso futuro só sabe Deus. Nem mesmo a gente sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente só sabe de hoje para trás. É como Satanás também. Satanás ele sabe de hoje para trás. Agora lá para frente ele não sabe não, e nem a gente sabe, só Deus. Então a gente tem que parar com isso. Procura ajudar mais as pessoas de dentro de perto da tua casa, da tua igreja. As pessoas estão dentro da tua igreja, porque vai ser bem melhor, meus irmãos. Tá bom? Fica na paz aí, e a paz, uma boa quarta-feira a todos.